Obrigada, gente. Boa noite. Eu estava aqui rindo mentalmente, porque quando o marido faz a prece inicial, ele tem todo o carinho de pedir ao mundo espiritual que nos mande, né, bons fluidos para que tudo corra muito bem. Muito obrigada, meu amor. Hoje o nosso tema é respeito às diferenças. Eu vou dizer uma frase para vocês, e na realidade a gente não vai falar muito dessa frase no início. Mas eu gostaria que essa frase ficasse com vocês, e depois, no final, a gente vai voltar a essa frase. Essa frase é o seguinte, é uma frase de um político americano, que se chama Charles Hughes. Ele diz o seguinte, que quando perdemos o direito de ser diferentes, nós perdemos o privilégio de ser livres. Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livre. A gente sabe que nenhum ser humano é igual ao outro, né? Nenhum ser humano é igual ao seu semelhante. Cada pessoa tem a sua própria singularidade, cada pessoa tem a sua própria característica, né? O que nos distingue uns dos outros são o quê? Os nossos gostos, a nossa maneira de ser, né? As nossas antipatias e simpatias, os nossos talentos, o nosso sexo. Existem as diferenças físicas, né? Diferença de cor, diferença de raça, diferença de cultura. Então, somos realmente uma diversidade, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Nós realmente somos uma diversidade. No capítulo... Vamos trazer um pouquinho Kardec aqui, vamos trazer um pouquinho a doutrina espírita. No capítulo 8, no Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais, na lei do progresso, Kardec perguntou o seguinte para os espíritos: por que Deus não concedeu as mesmas aptidões para todos os homens? E aí os espíritos responderam o seguinte para ele: Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem, né? Da vontade com que a vontade que eles têm na vida. Vontade que é o livre-arbítrio. Os espíritos nos falam. E aí os espíritos continuam. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. E ele termina com a seguinte frase: o que um não faz, o outro fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Então os espíritos falam para a gente que nós somos diferentes. Nós somos uma diversidade. Por conta de quê? Das nossas diversas experiências nas diversas vidas que já tivemos. Porque nós sabemos que essa vida nossa aqui não é a única nem a primeira. E nem será a última, com certeza, né? Nós temos várias encarnações ao longo aí de, muitas vezes, de milênios, e com experiências guardadas. Por isso, cada um de nós é um. E aí ele fala da vontade, né? Essas experiências e vamos dizer assim, a nossa evolução vai acontecer à medida que a gente use o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de se melhorar de maneira efetiva, né? Que às vezes a gente dá umas derrapadas. E aí ele fala o seguinte, que essa variedade de aptidão é necessária. A gente é essa coisa diferente mesmo. Somos cada um diferente do outro. É necessária. Por quê? Porque o que um não faz, o outro vem e vai fazer. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia de como nós precisamos uns dos outros, né? No capítulo 10, na mesma parte das leis morais, aqui agora é a lei da liberdade, Kardec pergunta aos espíritos: haverá no mundo posição em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Haverá
no mundo posições em que o homem possa vangloriar-se, de gozar de absoluta liberdade, os Espíritos dizem não. Porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, absoluta liberdade no nosso planeta não existe. Todos precisamos uns dos outros. Mas aí Kardec insistiu na pergunta seguinte: mas em que condição, então, poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí os Espíritos disseram: nasce do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Lá em cima, na lei, na parte das leis, da lei do progresso, ele falou que um precisa do outro. Aqui ele já fala que desde o momento que tenham duas pessoas, bastam dois, a gente já tem direitos que a gente precisa respeitar. Né? Um precisa respeitar o outro. Imagina a gente em sociedade. Só que muito antes, há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou para a gente assim, ó, qual é o maior mandamento que Jesus deixou para a gente? Jesus deixou coisas maravilhosas. Mas qual foi o maior mandamento? Isso normalmente a gente sabe de cor. O que é? Amar ao Senhor. Eu vou ler bonitinho, do jeito que está escrito lá, porque normalmente a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas olha como é que a coisa é um pouquinho mais completa. Amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz para a gente amar o Senhor, teu Deus, de todo o nosso coração, alma e mente, ele pede que esse amor não seja aquele amor da boca para fora, né? Ele pede que esse amor seja aquele amor que a gente entenda esse Deus, né? E como é que a gente vai entender esse Deus? Às vezes é tão difícil, né? A gente até perceber Deus. A gente vai entender Deus à medida que a gente respeita, né, as leis divinas. E aí ele complementa, ele fala, e o segundo, que é semelhante a esse, tão importante quanto esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele não manda, Jesus não mandou a gente assim, ó, ama mais você do que o outro. Não, Jesus falou assim, você ama o teu próximo da mesma maneira que você se ama. Então, na realidade, a gente, para chegar a Deus, a gente precisa primeiro se amar. Segundo, amar o nosso próximo na mesma intensidade. E esse Deus maravilhoso. Porque não adianta a gente dizer que a gente ama a Deus, não adianta a gente dizer que a gente acredita em Deus, que a gente é temente a Deus, se eu não construo uma relação saudável com o meu próximo. Né? Na realidade, isso é quase que um triângulo, né? Deus, eu e o meu próximo. Estamos juntos. Ninguém vive sozinho. A gente sabe disso, né? Agora, a gente vai amar o outro na medida que a gente se amar. Porque, olha só, não existe amor sem a presença do outro. O eremita que vive no deserto, quem que ele vai amar? A areia, aquele ratinho que passa lá. Como ele vai expressar esse amor? Então, uma coisa é certa, não existe amor se eu não tenho alguém junto comigo. O amor não existe. Então, Jesus apresentou para a gente uma proposta bem desafiadora, né? Quando Jesus falou tudo isso para a gente. A gente não deve viver só em função de nós mesmos. A gente sabe disso, né? O amor é um sentimento nobre que exige da gente que a gente saia do nosso ego em direção ao nosso próximo. O que é sair do nosso ego? Sair do nosso ego é sair do meu personalismo. É sair de dentro de mim. Isso é uma coisa muito difícil. Porque muitas vezes a gente quer amar o outro, a gente diz que ama, mas a gente quer botar condição nesse amor.
nessa relação, né? Eu quero amar o outro se ele me fizer isso, aquilo, outro. Eu quero que ele me ame se eu fizer isso, assim. E, na realidade, amor não pode ter condição. Na realidade, a gente precisa sempre dar de nós. A gente não deve esperar do outro. A gente deve esperar que nós façamos a nossa parte. E aí, a gente trabalhando nessa direção de cultivar o amor, a gente se torna um ativista da paz. A gente vai ser um cultivador da paz, né? Essa atitude nossa vai desenvolvendo um estado de amorosidade dentro da gente e a gente vai em busca da paz. Buscar a paz, eu poderia falar 1000 maneiras de buscar a paz, mas, na realidade, o nosso foco hoje é respeito às diferenças. Sem respeito e sem tolerância, principalmente aos diferentes, nunca seremos propagadores de paz. Porque você tolerar, respeitar e gostar de uma pessoa que está ali com você todo dia, que pensa como você pensa, não te cria nenhum conflito, nunca te bota em xeque, porque concorda, está ali junto, é muito fácil. O nosso grande desafio é a gente buscar essa relação na diferença. E, gente, olha só, o que é tolerar? Eu trouxe alguns conceitos para a gente raciocinar melhor. Eu gosto muito de trazer conceitos das palavras, de trazer significados, porque muitas vezes a palavra, que parece uma palavra negativa, ela tem todo um significado por trás dela que mostra para a gente que não é bem assim, né? Então, o que é tolerância? O que é respeito? A gente trata o próximo como a gente gostaria de ser tratado? O próximo trata a gente do jeito que a gente gostaria? Né? Será que eu sou muito severo com o outro? Será que eu sou muito severo comigo mesmo? Porque a gente está falando aqui da relação com o outro, mas às vezes a exigência nossa é grande, né? Até com a gente mesmo, né? Aliás, na grande maioria das vezes, né? Quando a gente exige muito do próximo, é porque a gente exige muito da gente. Então a gente acaba exigindo muito do outro, né? A palavra tolerância, ela está relacionada com a palavra respeito, com o verbo suportar. Então, a gente não deve somente respeitar. Muitas vezes a gente tem que suportar. Suportar o próximo e a nós mesmos. Quando eu li isso aqui, eu falei, suportar a nós mesmos, né? Que coisa interessante, e é verdade, né? Quantas vezes a gente fala assim, puxa, hoje eu estou que nem eu estou me aguentando. Acho que todo mundo aqui já falou algum dia isso, né? Nossa, eu estou que nem eu me aguento, imagina o outro. Já falou isso, Aristar? Já, né? Acho que todo mundo já falou isso. Então, a tolerância, o respeito, passa por também a tolerância por nós mesmos ter essa tolerância, né? Nem sempre, às vezes a gente pensa que está por cima, né? Às vezes a gente pensa que a gente está agradando os outros, né? Às vezes a gente dá o nosso melhor, às vezes a gente dá, não que a gente desagrade de propósito. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes numa relação em casa, na família, ou no trabalho, eu estou achando que eu estou dando o meu melhor, mas muitas vezes eu nem estou percebendo que eu estou sendo intolerante, que eu estou sendo grosseiro, autoritário, hostil, né? E muitas vezes as pessoas que convivem conosco, isso costuma acontecer muito nas relações de trabalho, elas nos toleram. Por que elas nos toleram? Porque elas não querem perder o emprego, né? Então elas nos suportam. E a gente nem percebe que a gente está sendo assim. Por quê? Porque a gente não joga esse olhar no outro. A gente joga esse olhar só na gente. Eu acho esse um bom exercício, viu? Muitas vezes, quando eu estou me sentindo assim, eu mesma estou me sentindo intolerante,
Vamos fazer esse exercício, vamos dar uma olhadinha. Eu sempre digo que 2 pessoas ótimas para perguntar como eu estou. É o marido ou a esposa, porque eles são sinceros e cruéis. E filho. Filho. Mãe também, né? Mãe também, né, mãe? Mãe também. Mas eu acho que filho é mais ainda, né? Então, vamos perguntar, como é que anda minha... olha, nem eu não estou me aguentando, o que você acha? Se você não está, imagina nós, também não aguentamos. Então, vamos fazer essa reflexão. A tolerância nos obriga a respeitar uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Também vocês sabem. Qual é aquela regra de ouro? Que tem a ver com a tolerância. Quem lembra? Não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Essa regra é uma regra de ouro, né? Na realidade, quando eu evito fazer... E uma coisa interessante, essa análise que eu trouxe da tolerância e do respeito é o seguinte. Quando eu tolero, eu evito o mal, né? Mas a tolerância no sentido de que, eu sei que ele é diferente, vou tolerar. A tolerância é uma atitude passiva. Tipo assim, eu tolero, mas tolero porque lá no centro espírita falou que eu tenho que tolerar, senão eu vou para o umbral. Então, eu vou tolerar, né? Fazer o quê? A tolerância fica muito nesse nível. Só que só a tolerância não muda nada. Porque eu tolero, mas eu continuo não concordando, pensando diferente. E aí, eu não consigo chegar no outro. E aí, acontecem esses abismos nas relações que a gente vê hoje em dia. 2 pessoas... E quando eu digo relação de tudo quanto é tipo. É relação no trabalho, é relação na família, é relação na casa espírita, né? Às vezes, na casa espírita, aquele companheiro, que é um companheiro, às vezes, difícil, eu tolero porque eu estou com ele, eu tenho que tolerar. Mas a tolerância só não basta. A tolerância é uma atitude passiva. Agora, o respeito é um pouquinho diferente. O respeito carrega uma atitude mais ativa. Quando Jesus fala, amar ao próximo como a nós mesmos. Olha como é diferente. Eu não faço outro o que eu não gostaria que fizesse a mim. Regra de ouro. Mas se eu também só não faço para o outro porque eu não gostaria que fizesse para mim, tá cheio de gente assim por aí, né? Tipo assim, eu já nem me meto, eu já nem falo nada, porque eu também não quero que se meta comigo. Essa questão de você não fazer o outro o que não gostaria que fizesse a você, você às vezes fica nessa situação, essa situação de que você não faz para o outro, também não chega nem pertinho de você. Agora, quando Jesus disse para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, aí já surge uma atitude de respeito pelo outro, né? Porque ele não fala em tolerar, ele fala em amar. E amar é uma coisa grande. E nós ainda, vamos ser sinceros, nós não conhecemos ainda esse amor que Jesus vem apresentar para a gente. A gente ainda está engatinhando nesse amor, né? A gente ainda tem alguns rompantes de amor, né? E eu descobri o seguinte, que essa lei de ouro que chamam, que é de não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse a gente, ela é tão antiga. E eu descobri assim que alguns povos antigos tinham essas frases como lema. Eu vou ler para vocês algumas. Os gregos diziam assim: não façais ao próximo o que não desejeis receber dele. Os persas falavam assim: fazei como quereis que vos faça. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Achei interessante que é bem parecida com a orientação de Jesus, né? A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo, né?
Agora, quando Jesus trouxe para a gente essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, ele não trouxe só em palavras, né? Jesus exemplificou isso. E como é que foi essa exemplificação? Jesus conviveu, pelo menos nos conta a história, né, com o que tinha de mais difícil, e vamos dizer assim, eu não vou dizer inferior porque eu não gosto dessa palavra, mas ele conviveu com pessoas que naquela época, imagina, se hoje são discriminadas, imagina naquela época. Jesus conviveu com prostitutas, Jesus conviveu com aleijados, conviveu com endemoniados, conviveu com ladrões, né? Com cobradores de impostos. Jesus deu um exemplo para a gente de viver com a diversidade. E quando Jesus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos, ele não quis dizer o próximo. Quem é o próximo nosso, gente? Quem vocês entendem que é o nosso próximo? Quem seria o nosso próximo? Pode falar. A humanidade. Por exemplo, nesse momento, o meu próximo, mais próximo, é o Aristarco. É ou não é? Fisicamente. Eu nem estou falando dos desencarnados, né, Aristarco? Aí isso já me botou mais coisa ainda na cabeça. Encarnado neste momento, o mais próximo do meu lado é Aristarco. Então, quando Jesus falou amar o próximo, é isso aí. Aí eu chego aqui atabalhoada, com pressa, nervosa, porque eu vou falar alguma coisa, aí vejo Aristarco me fala uma coisa, eu pumba, dou uma rabanada em Aristarco. E eu não estou cumprindo essa lei de amar o próximo como a si mesmo, entendeu? Porque às vezes a gente pensa que o próximo é o nosso amigo íntimo. O próximo é quem está do nosso lado. A gente diariamente, desde o momento que a gente sai de casa até o momento que a gente volta, a gente tem oportunidade de exemplificar isso que Jesus falou para a gente. No mesmo capítulo, falando agora da lei de justiça, amor e caridade, das leis morais. A lei de justiça, amor e caridade, ela ajuda a compreender melhor essa questão da tolerância. Por quê? Segundo o entendimento dessa lei, a justiça ela é cega e fria. E ela deve ser complementada pelo amor e pela caridade. Como assim, Regina? Vou dar um exemplo. Todos nós, encarnados na Terra, estamos aqui passando por expiações e provas, certo? Alguns, muitas expiações, alguns em muitas dificuldades. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja passando numa necessidade extrema na questão financeira. É uma pessoa que está sem recursos, a família ele perdeu o emprego, a família está todo mundo meio desesperado, não tem o que dar de comer para os filhos, enfim. Ele está passando uma situação difícil. Podemos nós espíritas dizer que é uma injustiça? Podemos dizer isso? Podemos? Hein, gente? Não podemos. Por quê? Porque a justiça divina funciona assim, né? Se eu estou passando por qualquer dificuldade, seja ela qual for, eu mereço. Ou essa dificuldade é uma expiação de alguma coisa errada que eu fiz, ou é uma prova para ver como é que eu estou me saindo aqui na faculdade da vida, encarnada na Terra. Certo? Isso é justiça. Justiça divina. Agora, o amor, né, e a caridade dos semelhantes podem minimizar a dor dessa família. Não pode? Eu posso ser uma pessoa que conhece essa família, eu posso dizer, olha, vai lá no centro espírita, que lá você pode pegar uma sacola, ou então eu mesmo posso tirar daquilo que eu tenho para ajudar. E aí, a justiça, o amor e a caridade, eles se complementam. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão da justiça, porque muitas vezes a justiça é aquela que eu acho que é justa dentro do meu ponto de vista, né? E nem sempre a coisa funciona desse jeito. Tolerância, no dicionário, fala para a gente que é o seguinte:
Tolerância do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar. É uma tendência a admitir nos outros uma maneira de pensar, de agir, de sentir diferente, ou mesmo, aqui fala, diametralmente oposta a mim, ou seja, maneira de pensar diferente ou muitas vezes oposto ao que eu penso. Essa palavra tolerância também está ligada a alguns termos que são paz, ecumenismo, que quer dizer a união de todos os credos, indulgência, diálogo, não violência, etc. Respeito, do latim respectus, que significa olhar. Olha que interessante. Tolerância significa suportar. Respeito significa olhar. A tolerância eu suporto. Quando eu respeito, eu olho e vejo o outro. É bem diferente. Sentimento de consideração. Continuando, respeito. Sentimento de consideração. Aquelas pessoas ou coisas dignas da nossa veneração e gratidão, como pais, mais velhos, coisas sagradas e sentimentos alheios. Eu nem vou tocar nos pais, nem nos mais velhos, nem nas coisas sagradas. As coisas sagradas, sim, eu vou falar um pouquinho, né? Porque realmente a gente sabe que a gente merece, a gente deve respeito aos pais, aos mais velhos. Mas se a gente parar para ver a questão das diferenças e a questão do preconceito, né? Por exemplo, a gente aqui nota alguma coisa indo no caminho contrário a isso aqui. Hoje em dia, muitas vezes os velhos, os idosos, são deixados de lado, porque o pessoal acha assim, a gente faz isso às vezes até em casa, né? Não sabe mais nada, não tem nada mais para ensinar. Isso é um preconceito, né? Respeito às coisas sagradas. O que são as coisas sagradas? O que são as coisas sagradas para nós espíritas, né? Muitas coisas, né? Sagradas, no meu entendimento, assim como coisas importantes para o meu credo, né? Então, por exemplo, a minha crença na reencarnação. Isso para mim é uma coisa importante, eu acredito nisso. A minha crença no passe, na água fluidificada. Então, quando alguém vem e diz que isso daí não é nada, ele está desrespeitando a minha crença, do mesmo jeito que eu, muitas vezes, desrespeito a crença do outro, né? Às vezes a gente está estudando, a gente tem um grupo de estudo às quartas-feiras, e eu percebo que existe uma tendência nossa, quando eu digo nossa, eu me incluo. Quando a gente está falando alguma coisa sobre religiões, existe uma tendência da gente começar a apontar a religião do outro. Porque aquela religião assim fala disso. Porque aquela outra fala disso. Quando a conversa começa a ir por esse caminho, tem algumas meninas aqui que são lá da nossa turma, eu normalmente falo, gente, espera um instantinho, vamos parar e vamos voltar para cá. E a nossa religião? O que ela fala disso? Né? Porque a gente tem uma tendência a apontar o outro, né? E aí a gente discrimina por uma coisa que a gente nem sabe a gente está discriminando. E nos sentimentos alheios é esse que eu vou falar mais agora por causa da questão das diferenças, né? Pessoas intolerantes, elas se isolam, né? Porque ela prefere ficar sozinha porque ela acha assim que ninguém faz do jeito dela, ninguém pensa como ela pensa, ninguém vai fazer que nem ela faz, ninguém vai arrumar a mesa que nem ela arruma, ninguém vai conversar com o filho dela que nem ela conversa. E aí existe uma tendência nossa que eu quero dizer dos intolerantes, a se isolar. Porque quando eu me isolo, eu não dou margem de ninguém vir no meu ouvido falar nada, né? E aí eu faço a coisa da minha maneira. Só que isso empobrece as relações, né? E como empobrece? Por exemplo, falando de diversidade, de repente eu descubro que eu tenho um filho ou uma filha que é homossexual. E aí eu não quero nem saber, porque na minha cabeça eu rotulei isso como uma coisa abominável.
E aí eu pego e boto esse filho e essa filha para fora de casa. E aí o que acontece? Eu perdi muita coisa. Eu perdi a convivência, eu perdi o amor, eu perdi a experiência. Porque quando eu reencarnei naquela família, quando aquela família que é composta de, seja lá, um pai, uma mãe, um filho, 2 filhos, 3 filhos, uma sogra, um papagaio, enfim, aquela família tem um porquê de estar junto. Então, quando eu uso um preconceito e uma intolerância em relação a essa questão, e afasto aquilo que me faz mal de mim, eu perco a convivência. Eu perco o amor desse filho e o pior, eu estou atingindo diretamente ao sentimento alheio, ou seja, ao sentimento desse filho. Porque muitas vezes eu perco até esse filho. Porque a gente sabe que existem vários casos de suicídio por conta de não aceitação da família nessas questões. Então, as pessoas intolerantes, elas não promovem a paz, né? E elas, além de serem intolerantes, elas são intoleráveis, porque se tornam pessoas amargas, pessimistas, irritadiças, pessoas de difícil relacionamento. E vocês veem só, a gente está passando um momento atual político no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, aonde parece, a gente tem a sensação de que a intolerância com o próximo cresce. A gente vê que vamos construir um muro para separar as pessoas, né? Aquele meu companheiro da casa espírita que está ali militando comigo sempre, aí vai lá para a rede social e ele não respeita a minha maneira de pensar politicamente. Aí ele sai falando um monte de coisa para mim. Eu tenho certeza que todos vocês têm visto ultimamente isso. Amizade sendo desfeita por conta de quê? De eu não saber simplesmente respeitar o ponto de vista do outro. Quando eu respeito o ponto de vista do outro, não quer dizer que eu aceite, não. Às vezes o outro tem uma maneira de pensar e de ver a vida diferente da minha. Mas eu não tenho o direito de obrigar ele, primeiro, a pensar igual a mim. E segundo, quando eu crio uma animosidade, quando eu crio uma briga com aquele que pensa diferente, eu perco a convivência. E, gente, vocês podem acreditar, é na diferença que a gente cresce. A gente não cresce pensando igual, fazendo igual, não adianta, não cresce. Vocês imaginam se o mundo nós espíritos lá atrás, quando fomos criados simples e ignorantes, se todos os espíritos caminhassem com o mesmo pensamento, a gente estava lá na idade da pedra ainda, a gente batendo pedrinha para fazer fogo. O mundo está do jeito que está hoje, eu estou falando em termos, não estou nem falando em termos de moralidade, que a moralidade é outra questão. Tanto que a gente está justamente falando hoje de intolerância, de diversidade, né? Mas o mundo não teria avançado tanto como avançou. Por quê? Porque é aquele que teimou, é aquele que foi lá e fez a experiência não sei quantas vezes para poder dar certo, não desistiu. Então, a gente precisa da diferença para crescer, porque senão a gente não cresce. E a humanidade, na realidade, ela tem ao longo da nossa vida como humanidade, não preciso falar muito, mas por a gente rotular de diferente, tem acontecido atrocidades. Eu vou falar só uma, que se chama Holocausto. Uma das maiores atrocidades que aconteceu no mundo. Por quê? Porque eu entendia, né, naquele momento, o alemão lá entendeu que ele era um povo branco, caucasiano, uma casta, e que merecia fazer o que fizeram com os judeus. E todo mundo concordava, achava que era isso mesmo, que tinha que fazer mesmo. Agora, muito interessante é que a gente nem sempre, os nossos preconceitos, eles são evidentes.
Porque, por exemplo, quer ver? Se eu perguntar assim, alguém aqui conhece alguém muito preconceituoso? Levanta a mão. Se alguém conhece alguém muito preconceituoso? Conhece. Agora, se eu disser assim, você que está sentadinho aí na cadeira, se considera uma pessoa preconceituosa? Levanta a mão. Mas a gente sempre acha que com a gente o troço é menos. Não é? A gente acha. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou contar para vocês um exemplo de condicionamento preconceituoso. É de uma pessoa que eu gosto muito e que eu conheço na intimidade e sei que essa pessoa não é preconceituosa. Porque essa pessoa tem um coração desse tamanho. E quem chegar na casa dela, ela vai receber com maior amor e carinho, pode ser branco, pobre, não vai. Um dia desse eu estava com essa pessoa, a gente passou e tinha uma menina que era negra, sentadinha, e ela falou assim para mim, que pretinha bonita. Aí eu falei para ela, por que pretinha bonita? Você tem que parar de falar, isso é uma coisa altamente preconceituosa. Mas ela não é pretinha? Ela é negra. Aí eu falei, mas vamos raciocinar o seguinte, se fosse uma menininha branca que estivesse sentada ali, você ia passar e olhar e ia dizer, que branquinha linda? Não ia. Você ia dizer assim, que menina bonita. São alguns condicionamentos que a gente ainda traz, né? O cara fez uma bobagem na tua frente, você fala, pô, esse cara acabou de fazer a maior baianada. A gente não fala isso? A gente pode pensar assim, mas isso, gente, já virou dito popular, fazer baianada. Vamos supor, né? Já virou dito popular. Mas olha só, a gente já parou para pensar que se tiver um baiano do nosso lado, ele pode ficar arretado e não vai gostar? Você está entendendo a diferença? São condicionamentos. E isso não quer dizer que eu falei isso e que eu sou preconceituoso. Às vezes eu não sou. Mas eu costumo falar que a gente não tropeça nas pedras grandes. A gente tropeça nas pedrinhas pequenas. Então, são certas coisas que não cabe mais para nós, né? Principalmente para nós que estamos aqui assistindo palestra. A gente vem quarta, a gente vem domingo, a gente estuda. Não cabe mais certas colocações. A gente tem que parar com isso, né? A pessoa faz uma bobagem, você olha e fala, mas também, isso é altamente preconceituoso, gente. Então, são condicionamentos bobos, mas que a gente precisa começar a mudar. Porque se a gente começar a mudar essas pequenas coisas... Porque quando eu falo de condicionamento, eu falo o seguinte, nós, espíritos, trazemos impregnado no nosso perispírito condicionamentos de todas as nossas existências. E a coisa mais difícil, é o que eu falei, são as pedras pequenas. E a coisa mais difícil, às vezes, da gente conseguir se livrar, são desses pequenos condicionamentos. Entendeu? Às vezes uma coisa muito grande, né? Uma atitude muito grande, por exemplo, a gente já não mata, né? A gente já não quer matar, já matamos lá atrás, mas hoje a gente já não quer matar, a gente tem vontade, às vezes, né? De enforcar, a gente até fala. Eu, por exemplo, sou neta de italiano. Italiano tem uma coisa muito complicada, porque o italiano ele é muito visceral. Então o italiano fala, menina, eu falava para meus filhos, eu vou te matar. Aí o meu marido dizia assim, Regina, que violência. Eu falei, não, mas eu não vou matar. É a maneira de falar. Mas olha só, é a maneira de falar, mas é a carga que eu boto naquilo. A palavra, ela tem uma energia tremenda, né? Então, são coisas que a gente precisa, sim, consertar. É fácil? Não, é muito difícil. Essa que vos fala luta todo dia com isso. Porque é muito difícil. Então, na realidade, uma coisa que a gente precisa parar é definir. Porque a humanidade define o que é diferente como sendo negativo. Nós precisamos começar, a gente tem que sair daqui hoje pensando nisso. O que é diferente não é negativo. Nem tudo que é diferente é negativo.
e tem tantas coisas iguais que todo mundo faz e que eu faço também, e que eu digo assim, mas eu faço, todo mundo faz. Muitas vezes existe uma permissividade coletiva, né? E eu vou nessa onda, justamente o que eu estou querendo alertar é isso, é que a gente comece a olhar e comece a parar de ir na onda, porque às vezes eu vou numa onda que é uma onda furada, por conta de que eu estou acostumada a ir na onda, todo mundo vai, eu vou também, vamos embora. Então, nem tudo que é diferente é negativo. Essa prática da gente classificar as pessoas, né, que são minorias, se eu posso dizer assim, né, classificar elas por critérios de cor, de língua, de nacionalidade, preferência sexual, religião, a gente precisa parar com isso. Porque quando a gente fala assim, na realidade, a nossa problemática é a problemática do ser humano. Conhecemos espíritas muito legais, amigos, mas a gente também conhece espírita, né, que tem uma atitude meio assim. E isso é porque é espírita? Não, é porque é o quê? Ser humano. Ser humano é assim. Ele pode estar na igreja católica, por exemplo, ele pode estar na igreja evangélica, ele pode ser homossexual, ele pode ser bissexual, ele pode ser chinês, japonês. Já viu como é que a gente na verdade ridiculariza, por exemplo, às vezes os chineses, né? A gente fala que não vai comer pastel de flango, porque o flango não é flango, o flango é pombo, né? Aí, ó, tem uma ali dizendo que fala isso mesmo. Não vou nem dizer quem é. Então, gente, como que a gente faz isso? Mas é porque é da nossa natureza. Então, a gente precisa começar a parar com isso. Se aquela pessoa, se aquele japonês faz pastel de flango com pombo, isso quer dizer que todas as pastelarias chinesas, todas as pastelarias chinesas fazem pastel de frango com pombo? Isso quer dizer isso? Não. Faz com o quê? Com cachorro. Pois é. Pois é. Olha só, você tocou num ponto bem legal. Isso é uma coisa cultural, gente. Olha só, no mundo inteiro... No outro dia eu descobri, num lugar que eu não me lembro aonde, eu não sei se o Rogério vai lembrar, falando que num restaurante, num lugar de primeiro mundo, tá, gente? O restaurante era um cardápio de especialidades. Tipo, lembra, Rogério, que a gente falou isso? Bife ou filé de cavalo, filé de jumento. Estão criando jumento para cozinhar. Filé de jumento. Então, existe até uma coisa cultural, e graças a Deus a gente não precisa comer cachorro. Gente, porque a gente nunca passou por uma necessidade de ter que comer cachorro, né? Porque hoje em dia, se a gente tivesse que comer cachorro, além de tudo, a gente ia arrumar muita confusão, né? Porque o pessoal aí que gosta de animal, às vezes também exagera, né? Tipo, tem aquela coisa que, nossa senhora, então, tem que gostar mesmo. O animal faz parte da natureza. A gente tem que gostar. Mas existe até uma coisa cultural que a gente não come, que a gente não gosta, mas que a gente tem que respeitar, né? Quando falam dos espíritas, a gente gosta? Aqueles espíritas lá, aquele sentadinho lá, que fala mansinho, aquilo ali toca um tambor, né? As pessoas não conhecem, então as pessoas saem falando. Se vocês pararem para pensar, a gente faz a mesma coisa. Quem aqui já não falou da religião do outro sem saber? Né? Eu conheço vários, por exemplo, evangélicos, que todo mundo falou horrores hoje, que eu vou te falar, assim, a maneira deles se portar na vida é melhor do que a minha. Então, essa questão do preconceito é uma coisa que a gente tem que estar atenta, né? Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas o seguinte, é uma página que eu não vou ler tudo, eu aconselho que... Esse livro Obras Póstumas, não sei se vocês
quase ele não é estudado. Na realidade, tem gente até que pensa que esse livro é psicografia, que é obras póstumas, depois que Kardec morreu. Não. Isso aqui são alguns compilados que não tinham saído em livro nenhum, que eles juntaram ainda nos estudos que Kardec fez sobre o Espiritismo. Tem uma página aqui que se chama Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Então ele fala assim: liberdade, igualdade, fraternidade. 3 palavras. Alô? Ih, o que houve? 3 palavras. Algum espírito não quer que fale nisso. Alô? Estão escutando? Então. 3 palavras que são por si sós o programa de uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. Se os princípios que representam pudessem receber inteira aplicação. Eu vou pular, tá? Porque ele é grande, eu pensei algumas coisas. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem para com os semelhantes. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima, fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Tratar alguém de irmão é tratar de igual para igual, é querer para ele o mesmo que para si. Em um povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos seus sentimentos e da sua maneira de proceder, e se estabelecerá pelas forças das coisas. Quando a gente fala em igualdade, eu percebo que existe, assim, às vezes uma noção de que todo mundo tem que ser igual. Igual no sentido material da coisa, né? Então, tratar o outro com igualdade não é que ele tenha, por exemplo, você tenha que pegar a sua fortuna, eu estou falando isso porque eu já ouvi falar isso, você pegar a sua fortuna e dividir com ele. Não, por quê? Quando eu digo fortuna, eu digo os seus bens, né? Necessariamente não é fortuna, não é... Tudo que você tem, você trabalhou para conseguir, né? Ou tudo que você não tem, você não fez por onde. Mas, quando fala de igualdade, fala em igualdade de tratamento. A gente tem que ter a consideração, a mesma consideração. Seja ele rico, pobre, mais ou menos, seja ele da minha casa espírita, seja ele de um outro credo. Seja ele branco, preto, homossexual, enfim. É essa igualdade que Kardec fala para a gente. Qual é, porém, o inimigo da igualdade? Ele pergunta. O orgulho, que trabalha por ser o primeiro e por dominar, e vive de privilégios e de exceções. Os homens vivendo como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de recíproca benevolência, praticarão entre si a justiça, não causarão danos e, portanto, não recearão uns aos outros. Essa última frase aqui, Kardec, é muito maior do que isso, tá? Vocês leiam que realmente é muito legal. Kardec, quando fala nessa última frase, ele fala para a gente isso, que a gente precisa tratar o outro de igual para igual, como irmão, né? Na realidade, 2000 anos de cristianismo, Jesus passou por aqui e falou para a gente: amai-vos uns aos outros, amor a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente tem muita dificuldade de estabelecer uma relação de paz com os diferentes de raça, de religião, de moradia, de orientação sexual, de idade, né? Se a gente ainda não consegue ser bom, se a gente ainda não conhece essa bondade que o Cristo nos chama a praticar, sejamos humanos, a humanidade, né? Sejamos humanos, sejamos sensíveis
ao outro, porque deve ser muito difícil você, sendo uma minoria, você já tem uma dificuldade porque você é uma minoria e você é muitas vezes tido como uma coisa errada. E nem sempre, né? Eu vou dar um exemplo, a questão, por exemplo, do deficiente físico. Você vê que a gente, aqui em Cabo Frio, a gente tem dificuldade, em andar pelas calçadas. Você imagina um deficiente físico, uma pessoa que anda de cadeira de roda. Ou seja, quando eu não me preocupo com essa minoria, eu estou obrigando essa minoria a ter uma vida diferente da minha. Eu estou tolindo ela de sair de casa. Eu digo para ela assim, ó, não tem rua para você mesmo não. Você fica em casa e as pessoas fazem as coisas para você. Então, eu não estou nem falando de uma questão polêmica, tipo a questão da homossexualidade, que é polêmica, né? Agora, uma coisa é certa. O que vai nos tornar mais tolerante, mais respeitoso é a informação. Eu acho que tudo aquilo que incomoda a gente devia de buscar conhecer melhor. A gente devia de buscar entender melhor. Porque se a gente conhece e se a gente entende, a gente vai ter um olhar diferente. Vai ter um olhar mais caridoso, né? A gente precisa realmente agir com caridade e respeito, principalmente para os diferentes. E aí, para a gente terminar, eu vou voltar na nossa frase que eu comecei. Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livres. Todos têm o direito de ser diferentes. E quando a gente não dá esse direito ao outro, a gente, na realidade, aprisiona o outro na nossa intolerância, no nosso preconceito. Então, uma pessoa que a gente aprisiona nunca vai poder ser uma pessoa feliz. Então, não sejamos nós aqueles que vão causar essa dor a alguém, né? Se alguém causar alguma dor a gente por um preconceito conosco, ele é que vai ter que responder diante de Deus. Mas se nós causarmos essa dor, quem vai ter que responder somos nós. Então, não sejamos nós o causador dessa dor pelo próximo, tá? Muito obrigada.